Eu quero estar falando neste vídeo sobre o dom da vida. Vamos entender a conduta, o espírito, o propósito por trás de alguns textos bíblicos, de alguns acontecimentos. Eu quero citar primeiro o caso de Pedro. Pedro, após passar uma noite inteira pescando, não pegou nada. E uma vez que ele retornou frustrado, o Senhor Jesus disse: Pedro, retorna no mesmo lugar, lança tua rede no mesmo mar, no mesmo lugar, e vai para ver o resultado. Nós sabemos que assim Pedro fez e voltou e jogou a rede no mesmo mar que ele tinha passado a noite inteira pescando. E dessa vez o resultado foi totalmente diferente. Em uma única rede ele pegou peixe o suficiente para ele e para os seus companheiros. O que nós devemos aprender aqui? O que está por trás, de fato, dessa mensagem? Está muito nítido o propósito dessa mensagem, o porquê está na Bíblia. Veja, o Pedro que passou a noite pescando é o Pedro sem o dom da vida, o Pedro sem o dom de Deus, que é o que a maioria das pessoas fazem, mesmo os cristãos que estão dentro das igrejas. Eles não entenderam, não despertaram, que por não despertar não tem o dom da vida, aquele dom que Deuteronômio fala que prosperará em tudo que colocar as mãos. Por não despertar, eles não têm o dom da vida, e eles tiram o seu sustento, eles sobrevivem como um ser humano natural vive, pelo seu esforço próprio. Era Pedro antes de Jesus chegar. Então, vamos criar uma situação no caso de Pedro. Vamos imaginar Pedro sendo chamado por Deus, como foi chamado, para ser um ganhador de almas, um pescador de alma, como o próprio Jesus disse, mas naquele mesmo formato antigo, naquele mesmo com o dom natural que ele tinha. Então, vamos lá. Ele ia, vamos imaginar que vai sair meio-dia, vai pescar, pesca à tarde, pesca à noite, aí lá vem Pedro no dia seguinte com um pouquinho de peixe, no caso do caso aqui que está no relato da Bíblia, não pegou nada. Então, aí ele tem que evangelizar, ele tem compromisso com a igreja, de expandir o reino. Ele tinha condições? Ele não tinha condições nenhuma de assumir algo tão bom que diz respeito à vida, o dom de Deus, o dom que criou todas as coisas. Ele não tinha como, ele não era um representante legal, ele não tinha aquilo que ele queria que as pessoas tivessem. O reino jamais poderia ser expandido dessa forma. É o velho Pedro, como a maioria vive hoje. Então, o porquê da pesca maravilhosa era uma forma de Jesus dizer assim: Pedro, deixa eu te falar uma coisa. Como tu vai ser pescador de homem, eu vou te mostrar como vai ser o teu relacionamento com Deus e qual é o propósito, qual é a mensagem, qual é a bênção que você vai ser o representante. Eu vou te dar o dom da vida. E com o dom da vida, tu vai voltar no mesmo lugar para tu entender que não foi tuas habilidades, que não foi tua expertise em ser pescador. Joga a rede, ele jogou. Pegou tanto peixe como nunca tinha pegado antes. Então, não tinha dúvida para Pedro que não foi ele, foi o dom da vida, foi o dom de Deus. Aquele dom de Deus para Pedro deve ser o dom de Deus para todos os cristãos. Deus não tem acepção de pessoas. Deus não ama mais a Pedro do que a nós, de maneira nenhuma. Que é exatamente sobre isto
o que Provérbio 5, Eclesiastes 5 e verso 19 está falando. Quanto ao homem que Deus ama, Deus deu para esse homem riqueza e deu dom, habilidade de desfrutar essa riqueza. Isto é, dom de Deus. A pescaria de Pedro é dom de Deus. A mesma coisa aconteceu na multiplicação dos pães. Houve uma multiplicação a ponto de um pão ser o suficiente para 1.000 pessoas, já que tinha 5.000 homens. Isso só homens, sem contar as mulheres e as crianças. De onde veio essa multiplicação? Do dom de Deus. Esse caso foi só para aquela situação específica? Não, porque a Bíblia apresenta o Evangelho como o poder de Deus. A minha palavra é espírito e vida. Observe que quando Jesus enviou seu discípulo com a missão de ir em nome do Senhor Jesus levar o reino, eles não levaram bolsas. Para quê? Para que eles pudessem desenvolver experiência de tirar a fonte do sustento desse dom da vida, desse poder milagroso que faz as coisas acontecerem. Por quê? Olha a inteligência de Deus aqui. Quando os discípulos foram, que a orientação era: pergunte se a casa é digna. Se houver paz naquela casa, entre naquela casa e fique naquela casa. Seja sustentado pelaquela casa. Por quê? Porque assim sendo, os discípulos iriam entender que não precisava sobreviver de uma forma natural, com a força do seu braço, como o comum vive. Caso contrário, ele não teria tempo de fazer a obra. Ao mesmo tempo, as pessoas donas da casa iriam perceber que quando desse para eles, a multiplicação vinha, o aumento vinha, como foi o caso do jovem que tinha os 5 pães. Ele doou, e daqueles 5 pães se multiplicou em uma quantidade tão absoluta que sobrou ainda 12 cestos de pães. Lembra de Elias? Veja só, 3 anos e 6 meses que não choviam na terra. O rei Acabe, o qual era o representante do mal, Elias o representante de Deus, que é o mesmo caso de hoje nós, os cristãos. O rei Acabe teve que se sustentar com a carne dos seus animais, dos seus cavalos. A Bíblia existe isso. Não chovia na terra, não tinha alimento na terra. E Deus disse para Elias: Elias, vai para um determinado lugar que lá eu te sustentarei. Elias foi. Ele foi sustentado pelos corvos e tinha um riacho que sustentou ele durante o tempo em que ele ficou lá. Veja, aquele lugar que Elias ficou hoje é Cristo, aonde está todas as sortes de bênção, porque Deus já nos abençoou em Cristo com todas as sortes de bênção. A bênção de Elias, a bênção da multiplicação dos pães, da transformação da água em vinho, a bênção da pesca maravilhosa, todas as sortes de bênçãos estão quando nós estamos em Jesus. Jesus é o nosso lugar seguro. Jesus é o nosso Salmo 91, aquele que habita ali no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Impotente descansará, 1000 cairá a seu lado, 10.000 à sua direita, ele não será atingido. Ali tem a provisão. Então vai entender. Então ali ele ficou sendo sustentado. Quando chegou a hora dele sair, porque tinha outras pessoas justas que estavam perecendo, vai Elias, que eu já providenciei uma viúva para te sustentar. Elias foi, você sabe da história. Chegou na casa de uma viúva que só tinha a última comida o suficiente para ela e para o seu filho. Quando Elias chegou, que pediu água e comida, que a mulher disse que só tinha aquele pouco e que ela ia fazer para o filho, para ela, e não tinha mais nada a ser feito, ele disse: faz como tu está falando, faz, pega o último que tu tem, faz, mas muda o foco. O primeiro nome é você, não filho. Não é porque ele era mau, não é porque ele era interesseiro, era para ajudar nós a entendermos o princípio, ou os princípios do reino. Então a mulher trouxe para Elias. O que é que aconteceu? Houve um milagre da multiplicação a ponto da farinha
da panela e o azeite da botija nunca acabar. Nunca acabar. De onde veio essa multiplicação? De Deus, não foi da viúva. Não foi de Elias apenas. Apenas a viúva pôs em ação a palavra do profeta, como Pedro colocou em ação a palavra de Jesus, que é o mesmo caso. Põe a palavra de Deus em prática. Veja, vamos criar uma situação. Imagine aquela viúva percebendo que era dando, que se recebia, era como corresponde a uma semeadura, que o milagre é maravilhoso, a colheita é maravilhosa. Ela ia perder qualquer sensação de medo de dar. Enquanto isso, o profeta estava livre para fazer a obra de Deus, e ele, profeta, era uma bênção. Porque era por causa do profeta que as viúvas teriam oportunidade de trazer. Agora, vamos imaginar a vizinhança ouvindo falar e sabendo disso. Olha, tem um homem aí, que na medida que você pegar o último, der para ele, multiplica. Então imagine, esse profeta teria privação? Não teria privação, não é verdade? E, ao mesmo tempo, era uma oportunidade de todo mundo tocar nessa fonte da vida, nesse dom da vida, nesse dom de Deus, aquele dom de Deus, descrito em Eclesiastes 5, verso 19, quanto ao homem que Deus ama, Deus dá riqueza, Deus dá o dom para desfrutar dessa riqueza. Foi o dom de Deus que fez a pescaria maravilhosa, que multiplicou os pães, que transformou água em vinho. O profeta estava livre para fazer a obra de Deus, como no caso foi do discípulo, que no caso é hoje, e as pessoas teriam oportunidade de sobreviver do dom de Deus, da fonte da vida. Como eu costumo dizer, que está cheio de ouro, de prata, de riqueza, de saúde, de paz, de vida, e vida com abundância. Mas essa vida, ela não se reproduz aqui no ar. Tem que ter uma consciência que creia e se relacione e põe esse dom da vida para funcionar. Então vamos imaginar nos dias de hoje, os homens de Deus entendendo isso, crendo nisso, assumindo isso, buscando essa bênção, essa fonte. Esse homem não precisa tapear ninguém, não precisa usar de nenhum tipo, sabe, de artifício para tirar de ninguém. Enquanto que as pessoas, ao perceber que ao abençoar, o dom de Deus fluía multiplicando como o da viúva, o que mais aparecia era a pessoa para dar. E aí era o útil e o agradável. O homem de Deus, a igreja, estava livre com seu tempo para fazer a obra de Deus. Ao mesmo tempo, ele era o agente desse dom maravilhoso. As pessoas iriam entender que é dando que se recebe. O contrário de hoje, as pessoas que têm as profissões mais bem-sucedidas, né? Não todos, não quero aqui generalizar, mas a maioria das pessoas que hoje tem uma profissão bem-sucedida, a profissão do vender, né? A questão relacionada à questão de marketing, entender os gatilhos mentais, a necessidade do ser humano, atingir ou ativar esse interesse de você vender algo, sem se preocupar se aquele algo vai agregar valor à vida. O propósito não é esse. Então a habilidade é essa, só de tirar, como se estivesse tirando. Então é o contrário, o oposto. Então um tira do um, que o outro tira do outro, todo mundo tira do outro. Então isso alimenta uma cadeia de perversidade, de maldade, de morte, que é o que faz o dinheiro ser essa coisa desejada, a ponto do ser humano ter que, se tiver que fazer o mal para o outro para obter o dinheiro, ele vai fazer isso. Mas não era para ser assim, não é para ser assim. Olha a bênção contrária, alguém entendendo? Eu vou dar e recebo. A Bíblia diz isso: dá e será-vos dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Mas não é dar apenas para um esperto que não tem o dom de Deus. Não, dá para aqueles que são representantes do dom de Deus. Por isso, eu enfatizo, homens de Deus, vamos tocar nessa fonte, vamos ativar em nós esse dom. É o que o mundo precisa. Pedro, eu vou usar a minha fé para que você possa entender e ter
um alvo a ser alcançado, porque o que é agora é meu, Pedro, é o que está prometido para ti. Você vai tocar no dom da vida, para que o teu tempo esteja livre para ir veicular o reino, levar o reino. Para tu entender, Pedro, que a pobreza, a fraqueza não é porque a falta, não é porque Deus não tem, o universo, Deus, as coisas de Deus está cheia, o céu está cheio de riqueza, mas é que os homens não tocaram nessa riqueza. E aqui em Mateus capítulo 6, quando Jesus diz que não tem como servir a Mamon ou servir a riqueza e ao mesmo tempo servir a Deus, são dois senhores. O que muitas pessoas entendem é que o simples fato de ter dinheiro ou alguém desejar ter dinheiro, isso já está qualificado como uma pessoa que está servindo a Mamon, porque ele ganhou dinheiro, ele tem dinheiro, e não é isso que a Bíblia está falando, de jeito nenhum. Se o dinheiro por si só fosse pecado, Deus nos usava o exemplo de Salomão e não o exemplo de Davi. O dinheiro é uma moeda de troca, o dinheiro é uma bênção. O que Jesus está falando aqui em Mateus 6, a partir do verso 25, é exatamente que não tem como uma pessoa servir a Deus e ao mesmo tempo ter que correr da maneira natural, que faz todos os dias, 90 e tanto% das pessoas, sabe, são obrigados a ir trabalhar da maneira natural para prover o seu sustento. Sendo um homem de Deus, um agente da vida, esse homem não teria tempo para ser uma bênção, para levar esse dom para as pessoas. Então não tem como servir a Mamon, querer o sustento da maneira natural e ao mesmo tempo servir a Deus. São dois senhores. Então, para resolver isso, Deus deu o dom da vida. O agente do dom da vida, ele vai e leva a vida. É Eliseu, que chegou em uma terra que era seca, que era estéril, e jogou o sal. E aquela terra que era morta passou a dar o seu fruto, aquela água amarga passou a ser uma água doce. Por isso, Jesus diz: nós somos o sal da terra e a luz do mundo. A luz do mundo é exemplo dele mesmo. Jesus chegou em uma época em que as pessoas não tinham esperança, estavam em treva, e ele raiou uma grande luz. Vocês são agora a luz do mundo. Então é isso que a Bíblia está falando aqui em Mateus capítulo 6, a partir do verso 25. Veja só: ninguém pode servir a dois senhores, porque há de aborrecer a um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezar o outro. Não pode servir a Deus e a Mamon, em algumas versões, a Deus ou a riqueza. Por isso eu vos digo: não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer. Veja, está relacionado diretamente ao que nós estamos falando. Ou que haveis de beber, ou com o vosso corpo, quanto haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento? O que vocês estão fazendo aqui? Vocês estão trocando a vida pelo alimento. Vocês estão se matando para obter da maneira natural. É Pedro, na pescaria, que não deu nada. Você não tem tempo para vocês, você não tem tempo para a família, você não tem tempo para o filho, e não terá tempo para ser um agente, para expandir o reino, que era a ordem de Jesus, como é até hoje. Ide por todo mundo. Você não tem tempo. Vocês estão servindo, querem servir a dois senhores. Então vocês, ao se tornar refém desse sistema, vocês vão trabalhar para comer o alimento, pegar o alimento para vestir, mas a vida não é mais importante. Vocês estão perdendo, vocês não estão tendo vida. Você não percebe que você não tem vida? Não é a vida mais do que o alimento? Não é o corpo mais do que o veste? É disso que Jesus está falando. Agora veja a continuação aqui. Por isso eu vos digo: não andei ansioso pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, ou o que haveis de beber, ou o que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento? Observai as aves do céu, não semeia, não colhe, nem junta em celeiro, contudo o vosso Pai Celestial sustenta. Porventura, você não vale mais do que uma ave, que um pássaro? Presta atenção. Qual de vós, por andar ansioso,
pode acrescentar um côvado ao curso da vossa vida. Precisa mais claro do que isso? Porque andeis ansioso quanto ao vestuário, considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo. Jesus não quer dizer aqui que você não tem que trabalhar, mas é trabalhar subordinado ao reino, buscar em primeiro lugar o reino dos céus. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Veja, Jesus não usou o exemplo de Jó. Está vendo Jó no seu sofrimento, na sua opressão, na sua pobreza, e não questionou, seja igual a eles, porque a pobreza de vocês, a doença de vocês, é da vontade de Deus. É isso que muitas pessoas pensam. Não usou o caso de Salomão. Usou ainda o caso dos lírios, que é mais honroso do que as vestes de Salomão. Tem mais glória do que as vestes de Salomão. Não precisa mais claro do que isso. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, já se inscreva no nosso canal, deixe seu like, seu comentário, clique no sininho. Ao clicar no sininho, clique no todos para ser o primeiro a receber todas as vezes que nós colocarmos um vídeo novo.